a nova era da psicologia infanto-juvenil exige um novo profissional. É um profissional que seja dinâmico, multitarefa, né? Multitask, criativo e resiliente. Gente, a gente que trabalha na terapia da infância e adolescência, precisamos ser muito criativos. Vocês vão dizer, Ana, não sei ser criativo. Mas criatividade é desenvolvida. Então, a gente não foi ensinado a ser criativo e ter liberdade, né? De criação, liberdade no setting terapêutico. Muito pelo contrário, a gente era ali, tem que fazer isso, cheio de regrinhas, né? Mas, na verdade, eu acho que trabalhar com as TCCs, quando eu falo TCC, a TCC e suas terceiras ondas, eles fazem com que a gente consiga exercer a nossa liberdade, digamos assim, de criatividade, de ser resiliente para se adaptar às novas demandas. E quando eu digo multitask, é porque o profissional da nova era não é mais aquele profissional que só vai receber o paciente lá na sessão. É aquele profissional que vai entender de marketing, de posicionamento, que vai conseguir se posicionar, claro, né, de posicionamento, se posicionar de maneira adequada, que vai conseguir captar aqueles pacientes bem, que vai conseguir ter uma boa organização no consultório. Então, a gente precisa estudar além só da abordagem. A gente precisa estudar outras coisas que são super necessárias para a gente conseguir ter sucesso e organização na clínica. Então, em todas as áreas, na verdade, eu acho que os profissionais da nova era, eles precisam estar mais atentos a várias outras questões. E aí, uma das coisas que me perguntam muito, né, por isso que eu incluí isso aqui hoje, Ana, o que eu preciso ter no meu consultório para começar a atender crianças e adolescentes? Ana, o que é preciso investir? O que é que eu tenho que comprar para começar a montar a minha sala de psicoterapia infanto-juvenil? O que é imperdível ter? E aí eu trouxe aqui uma foto de uma loja de brinquedos para dizer exatamente que não, não. Vocês não precisam ter uma loja de brinquedos, né? Muita gente, às vezes, quando vê no Instagram ou no site, alguma coisa assim, minha sala cheia de brinquedos, cheia de coisas. Eu quero dizer para vocês que eu não uso nem metade todos os dias, no meu dia a dia, de segunda a sexta. Eles são mais cartas nas mangas que eu utilizo em situações específicas, porque no fundo eu adoro intervenções muito simples. Eu adoro usar coisas simples, papel, caneta, carinhos de emoções, a lousa. Então, no dia a dia mesmo, assim, eu acabo utilizando intervenções muito simples. Aqueles recursos todos são para coisas mais pontuais que eu trago, ou para fazer algum movimento, né, diferente na sessão, trazer essa dinamicidade. Mas, de forma geral, eu sempre vou para as coisas simples. Então, não, você não precisa sair comprando tudo adoidado para ter uma sala lotada de coisas que às vezes você nem vai usar. Então, a gente precisa saber como investir bem nosso dinheiro. Então, a minha recomendação é sempre que você compre as coisas de acordo com as demandas que vão chegando para você e com a necessidade que você sente, né? Eu acho que é importante a gente ter algumas coisas assim na sala, tipo um jogo de tabuleiro, algumas coisas assim mais quebra-gelo, né? Mais generalistas, e principalmente focar em coisas assim, de psicoeducar as emoções, de psicoeducar algumas técnicas de TCC, né? E no fundo, gente, a gente vai comprando de acordo com a demanda. A gente não precisa ter uma sala de brinquedos, não. Mas a gente precisa ter aconchego. A gente precisa ter uma sala muito aconchegante que o nosso paciente se sinta confortável. E também identificado, né? Então, se você atende crianças na sua sala, tem que ter algo que a criança olhe e se identifique. Não dá para ser uma sala super séria, super sóbria. Se você atende adultos, você não vai ter uma sala super infantilizada, que ele não vai se identificar. Então, a gente precisa ficar atento a isso aqui. E, gente, uma das coisas que eu sempre falo, que eu acho que a gente precisa pensar, é que, na verdade, o profissional da nova era, o psicólogo da nova era, precisa compreender uma coisa até básica, que a gente nunca vai poder adaptar o paciente à técnica. A gente vai ter que adaptar a técnica a cada paciente. E não só a técnica, mas nós, enquanto terapeutas, precisamos também mudar o nosso mood para cada paciente. Então, a forma que a gente recebe um paciente nunca vai ser igual à forma que a gente recebe o outro. Não, não é preferência por um e pelo outro, não é isso. Mas a gente precisa ficar atento às necessidades que cada paciente tem. Então, como vocês podem ver nessa imagem, tem várias eus. Tem eu de chefe, tem eu mais séria, tem eu aqui com chapéu de bruxa, tem eu com brinquedinho, tem eu super sorridente, tem uma eu... Então, gente, por que eu trouxe isso aqui? Porque a gente precisa entender que cada paciente vai exigir da gente uma versão nossa. Então, tem paciente que a gente vai chegar na recepção, meu amor, como é que você tá? Cadê o braço da tia? Tem paciente que a gente já vai chegar mais sutil, olá, como é que você tá? Como é que foi sua semana? Então, cada paciente vai exigir da gente algo, porque já dizia... Jeffrey Young, na terapia dos esquemas,
que uma das coisas que é nosso objetivo na terapia é da gente dar aquilo que o paciente não teve na infância dele, que vem pensando na reparentalização. A gente precisa dar para aquele paciente o que ele precisa. E cada paciente precisa de algo diferente. Então, cada paciente vai exigir da gente um terapeuta diferente, tá? Então, a gente precisa entender qual é o mood que a gente vai entrar para atender cada paciente. Às vezes você vai ter que ser mais lúdico, às vezes mais dinâmico, às vezes mais firme, às vezes mais sério. Então, a gente precisa compreender que cada paciente vai exigir da gente um terapeuta diferente. Tá? E a gente precisa ter essa capacidade de adaptação e também segurança suficiente no nosso trabalho e na técnica que a gente vai aplicar para compreender que isso é importante. Então, por exemplo, dependendo do paciente, eu jamais vou me vestir de MasterChef assim para receber ele na clínica, como nessa primeira foto. Tem paciente que eu já venho para recepção assim, de chapéu. E aí, hoje a gente tem uma sessão diferente, vai ser lá na cozinha, não sei o quê. Então, é tipo isso, essa pegada, né? Tem um paciente que a gente vai fazer uma caça ao tesouro essa semana. Semana passada eu já disse a ele: venha de camisa vermelha, porque semana que vem você não vai ser você. Você vai ser o pirata. E então a gente já cria toda uma atmosfera. Então, é isso, de entender a necessidade de cada paciente e de que tipo de intervenção você vai fazer. Então, por que eu decido fazer uma caça ao tesouro com um paciente e com outro não? Porque ele adora piratas e o outro não. Então, eu não vou fazer uma brincadeira de pirata com um paciente que não gosta de pirata. Entende o que eu tô querendo dizer? Mas, no fundo, a brincadeira de pirata não é à toa. É com foco terapêutico que a gente vai fazer a pesquisa que no caso desse paciente é Tari. A gente vai encontrar o tesouro, e o tesouro vai ser um macarrão, tá, gente? Tem todo o contexto aí clínico. Vocês estão vendo que criar todo esse storytelling envolve muito mais o paciente. É isso que é exigido do profissional da nova era. Não dá mais para você ficar pegando folhinha, imprimindo a mesma folhinha e usando toda a sessão. Por isso que quando as pessoas me pedem, eu quero recurso para isso, recurso para aquilo. Gente, a gente tem que desenvolver o nosso raciocínio clínico e a gente precisa pensar como que eu posso ser o terapeuta ideal para esse paciente específico. O que é que eu posso entregar para esse paciente? E não necessariamente uma folhinha com uma técnica ou com recurso, né? Porque eu vejo que todo mundo quer uma coisa pronta, mas não, às vezes não é o caminho, tá? E aí, gente, a partir dessa proposta da gente ser um terapeuta para cada paciente, vocês viram ali várias Anas, né? A gente também precisa, a partir desse novo de cada terapeuta, compreender o que é que cada paciente precisa da gente. Então, como é que eu vou tornar aquela intervenção, aquela sessão mais agradável para o meu paciente? Então, não adianta eu falar de Stranger Things com um paciente que nunca nem assistiu nem gosta. Então, eu preciso adaptar a técnica, o objetivo terapêutico que eu tenho, com o tema de interesse do meu paciente. Então, se o meu paciente ama Sonic, eu posso utilizar o Sonic, né? Por exemplo, eu estava falando com a Alana esses dias fez exatamente isso aqui, na clínica. Ela estava trabalhando desfraude com o paciente e ela pegou todos os personagens do Sonic. O Sonic usa o vaso, o Tails usa o vaso. Aí no final ela botou a foto do paciente e botou: o fulano usa o vaso. Sabe? Então são coisas muito simples que às vezes o paciente vai olhar e ele vai super se identificar porque é o universo e a linguagem que ele fala. É isso que é adaptar e ser um terapeuta para cada paciente. Então, se uma paciente ama Valente, a gente pode buscar algo daquele filme e trazer. BTS, Mickey, Patrulha Canina, TikTok, smartphone. Então, a gente precisa fazer mágica, por isso que eu botei esse chapéu de mágico. Simsalabim, fazer mágica com o assunto que eles gostam, pra gente trazer o assunto que eles gostam para o tema da terapia ou para o problema que a gente quer resolver. Isso torna a terapia muito mais especial para aquele paciente e a linguagem fica mais fácil de compreender e ele vai ter muito mais resultado na clínica. Então, gente, a gente precisa fazer essas adaptações. Então, a gente precisa estudar esses assuntos que vão além da psicologia, tá? A gente precisa, de fato, fazer isso aqui.